Há um som constante ecoando nas igrejas modernas. Não é o som dos hinos, nem o das pregações, nem o murmúrio das orações. É o som de passos que entram e saem semana após semana, carregando corpos presentes, mas corações ausentes. É o som de almas que conhecem a liturgia, mas não conhecem o Senhor, que repetem palavras sagradas, mas nunca experimentaram a vida nova que essas palavras anunciam. É um som silencioso e devastador, o som de uma igreja cheia de gente, mas vazia de regeneração. Georg Whitefield, pregador inflamado do século XVIII, conhecia bem esse fenômeno. Ao pregar para milhares ao ar livre, ele via nos olhos de muitos um brilho momentâneo, um entusiasmo que durava até a volta para casa. Mas sabia que, sem o milagre do novo nascimento, todo esse fervor se dissiparia como a neblina ao amanhecer. Por isso, repetia incansavelmente a frase de Jesus a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Ele não a repetia por falta de criatividade, mas porque compreendia que essa era a porta de entrada para toda a vida cristã verdadeira. Vivemos hoje em uma época que aplaude a aparência, mas negligencia a essência. Há templos lotados, mas lares vazios da presença de Deus. Há ministérios movimentados, mas vidas estagnadas no pecado. Muitos se satisfazem em carregar o nome de cristão como se fosse um título honorífico, sem jamais se submeterem à cruz que esse nome exige. Confundem filiação espiritual com participação social, e acabam reduzindo o evangelho a um adereço que combina com seus próprios interesses. Jesus. Essa palavra importa, não deixa espaço para exceções ou atalhos. É absoluta, urgente, inegociável. E por que isso é tão vital? Porque sem um novo nascimento, tudo o que fazemos na esfera religiosa é como uma construção sobre areia, pode até impressionar por um tempo, mas ruirá quando vier a tempestade. Whitefield via isso com clareza. Sabia que o inferno não está cheio apenas de blasfemadores declarados, mas também de frequentadores assíduos de cultos que nunca foram regenerados pelo Espírito. O chamado de Cristo é para atravessar a linha invisível que separa a religiosidade da vida espiritual. É deixar para trás não apenas o pecado evidente, mas também a confiança enganosa nas próprias obras. É receber um coração novo, um espírito novo, uma nova identidade. E para entender por que essa exigência é tão urgente, precisamos olhar ao redor, para a realidade das igrejas de hoje, para a vida de tantos que se dizem cristãos, e reconhecer o abismo entre a forma exterior e a transformação interior. É para esse cenário que nos voltamos agora. Se olharmos honestamente para o cenário da igreja contemporânea, veremos algo que, à primeira vista, parece vibrante e promissor: templos cheios, agendas repletas de eventos, ministérios diversificados, produções artísticas de alto nível, transmissões ao vivo que alcançam milhares, e uma presença digital robusta. Contudo, por trás dessa superfície reluzente, há uma fragilidade preocupante: corações que permanecem intocados pelo poder transformador de Deus. Não se trata de uma crítica vazia ou de uma visão pessimista gratuita, mas de uma constatação que ecoa o diagnóstico de Jesus às igrejas do Apocalipse: tens nome de que vives, mas estás morto. AP 3:1. Há movimento, mas falta vida; há som, mas falta substância; há participação, mas falta regeneração. Moldamos nosso comportamento para sermos aceitos pela comunidade, pelos seguidores online, ou até pelos próprios líderes. O apóstolo Paulo já alertava em Gálatas 1:10 que quem procura agradar aos homens não pode ser servo de Cristo. Ainda assim, essa armadilha continua atraindo muitos. Um sintoma grave desse problema é a diluição da mensagem do Evangelho. Para atrair ou manter públicos, em alguns lugares a pregação deixa de confrontar o pecado e se transforma em discurso motivacional, com promessas de sucesso, bem-estar e prosperidade. O custo do discipulado é escondido, a cruz é suavizada, e o chamado ao arrependimento é trocado por fórmulas para vencer na vida. O resultado é uma fé superficial, incapaz de sustentar o crente quando vêm as provações. Whitefield se recusava a negociar a mensagem.
Ele pregava o arrependimento com lágrimas e o novo nascimento com urgência. Ainda que isso lhe custasse portas fechadas e hostilidade. Ele entendia que a verdade que confronta é a única que liberta. Essa convicção precisa ser recuperada pela igreja de hoje. Outro aspecto alarmante é a facilidade com que declaramos alguém convertido. Uma oração repetida, uma mão levantada ou um momento emocional durante um culto são frequentemente tratados como prova suficiente de salvação. Mas Jesus advertiu em Mateus 7, 21-23 que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. A evidência do novo nascimento não está apenas em palavras, mas em uma vida transformada. A era digital amplificou esse problema. Com a velocidade da informação e o consumo rápido de conteúdo, a fé se torna, para muitos, um produto instantâneo. Mensagens curtas, trechos fora de contexto e frases de efeito substituem o estudo profundo das Escrituras e a prática da oração constante. Essa superficialidade cria crentes que conhecem slogans cristãos, mas não conhecem o Deus da Bíblia. E quando a tempestade chega, seja uma crise pessoal, seja pressão cultural, essa fé rasa se quebra como um vaso frágil. Além disso, a igreja, ao buscar relevância cultural, corre o risco de perder sua identidade. Quando o foco se desloca da missão de fazer discípulos para a meta de ganhar popularidade, a mensagem se adapta ao gosto do público, e não à vontade de Deus. Passamos a medir sucesso por números de seguidores, likes e visualizações, em vez de frutos espirituais duradouros. Jesus, porém, nos chamou para dar fruto que permaneça, João 15:16, não para conquistar aplausos passageiros. O problema é que essa abordagem não apenas falha em gerar conversões genuínas, mas também engana aqueles que a seguem. Ela oferece uma falsa segurança, a ideia de que é possível ser cristão sem nascer de novo, sem negar a si mesmo, sem carregar a cruz. Mas o evangelho verdadeiro, tanto na época de Cristo quanto na de Wittefield, exige uma transformação radical. Essa distância entre aparência e realidade é a raiz da crise espiritual de nossa geração. E não será resolvida com mais entretenimento, mais estratégias de marketing ou mais eventos. A única solução é voltar ao que Jesus disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Isso significa que precisamos de uma obra sobrenatural do Espírito, que vá além da reforma externa e atinja a essência do nosso ser. Essa obra é urgente, porque o tempo não espera. Cada domingo que passa, cada culto que termina, é uma oportunidade a menos para responder ao chamado de Deus. Wittefield pregava com a consciência de que alguns que o ouviam nunca mais teriam outra chance. Ele dizia: vocês podem nunca mais me ouvir, mas terão que lidar com esta mensagem na eternidade. A mesma seriedade deve marcar nossa pregação e nossa vida hoje. Portanto, antes de avançarmos, precisamos admitir a verdade: o problema não está apenas lá fora, mas muitas vezes aqui dentro, no nosso próprio coração e nas nossas próprias comunidades. A pergunta não é apenas se conhecemos a linguagem e as práticas da fé, mas se já experimentamos o seu poder transformador. E para compreender a profundidade e a urgência dessa questão, precisamos mergulhar no fundamento bíblico e entender exatamente o que Jesus quis dizer com o nascer de novo, e por que George Wittefield o colocou no centro de seu ministério. É para essa base, firmada na palavra de Deus, que vamos agora. A cena é simples, mas carregada de significado eterno. Um mestre respeitado em Israel, Nicodemos, procura Jesus à noite. Talvez para evitar olhares curiosos, talvez para ter uma conversa calma. Ele era fariseu, membro do Sinédrio, conhecedor profundo da lei e das tradições judaicas. Aos olhos dos homens, não lhe faltava nada em termos de religião, moralidade e prestígio. Mas aos olhos de Deus, faltava-lhe tudo. Jesus não inicia a conversa com elogios ou perguntas triviais. Nicodemos, todo o seu currículo religioso não serve de nada sem a obra sobrenatural do Espírito. O termo nascer de novo, no original grego, genten antem, pode ser traduzido como nascer do alto. A ideia é clara: a regeneração não é um esforço humano para melhorar-se,
mas um ato soberano de Deus que cria vida onde havia morte. Assim como ninguém contribui para o próprio nascimento físico, também ninguém pode provocar por si mesmo o nascimento espiritual. É um domingo. É graça. Jesus reforça essa verdade com a imagem do vento. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. O vento é livre, invisível, irresistível. Não pode ser controlado por mãos humanas. Assim também é a obra do Espírito Santo, misteriosa, mas real, invisível, mas perceptível pelos frutos que produz. Essa compreensão não era nova nas Escrituras. O profeta Ezequiel, séculos antes, já havia anunciado a promessa de Deus: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Eze 36:26. O novo nascimento é justamente isso. Deus removendo a dureza do coração humano e substituindo-a por um coração sensível à sua vontade. O apóstolo Paulo descreve a mesma realidade em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é um ajuste superficial, mas uma transformação radical. O velho homem morre e um novo homem nasce. Recriado à imagem de Cristo. George Whitefield pregava sobre esse tema com uma insistência que muitos achavam exagerada. Repetia a frase: vocês precisam nascer de novo, porque sabia que, sem isso, toda devoção era inútil. Não importava se o ouvinte era pobre ou rico, iletrado ou erudito. Um cristão cultural ou um opositor declarado, todos estavam igualmente mortos em seus delitos e pecados, F 2:1, até que o Espírito lhes desse vida. Para Whitefield, João 3 não era apenas um episódio bonito da vida de Jesus, mas o centro da mensagem do Evangelho. Ele via a regeneração como o início indispensável de qualquer caminhada cristã verdadeira. Sem ela, não há fé genuína, santidade real ou perseverança até o fim. Com ela, mesmo o mais humilde pecador pode experimentar o poder de Deus e viver para a sua glória. A regeneração é inseparável da cruz. No mesmo diálogo com Nicodemos, Jesus aponta para o propósito de sua vinda. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. João 3:14-15. O novo nascimento acontece quando o Espírito aplica a nossa vida à obra redentora de Cristo. Não é experiência mística isolada. É a aplicação pessoal do Evangelho. Biblicamente, essa obra é operada por meio da palavra. Tiago 1:18 afirma: de livre vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como que primícias das suas criaturas. Pedro confirma: fostes regenerados, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pé 1:23. É por isso que Whitefield pregava tanto. Ele sabia que não podia produzir conversões, mas cria que Deus usaria a palavra proclamada para gerar vida. O novo nascimento também é confirmado pelos frutos. Jesus disse que uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons, Mt 7:17-18. A regeneração produz mudança perceptível, novos desejos, novos hábitos, nova direção. Não significa perfeição imediata, mas sim um processo contínuo de santificação. Essa verdade também corrige erros comuns. Alguns reduzem o novo nascimento a um momento emocional ou a um ato voluntário humano. Outros o confundem com batismo ou filiação a uma denominação. Mas as Escrituras deixam claro. Agora que compreendemos o fundamento bíblico e a ênfase que Whitefield deu a ele, precisamos olhar para as implicações práticas. Como essa transformação se manifesta? Quais são os sinais que indicam que alguém realmente nasceu de novo? É para esse desdobramento, onde doutrina e vida se encontram, que avançaremos a seguir. Quando o Espírito Santo realiza a obra do novo nascimento, o milagre não fica escondido. Ele começa dentro, nas profundezas do coração, mas rapidamente transborda para a vida exterior.
Não é apenas um sentimento repentino ou uma mudança temporária de comportamento, é uma reorientação completa da alma. Jesus declarou que, pelos seus frutos os conhecereis, Mateus 7:16. E a regeneração é exatamente isso, a vida de Deus produzindo frutos visíveis na vida do homem. A primeira grande evidência é o deslocamento do centro da vida. Antes, tudo girava em torno de si mesmo. Interesses pessoais, reconhecimento, satisfação imediata. Após o novo nascimento, Cristo ocupa esse centro. O regenerado passa a medir escolhas e sonhos não pelo que é mais vantajoso para si. O regenerado não apenas teme o pecado por causa das consequências, mas o detesta por ser ofensa contra o Deus que ama. Essa sensibilidade não vem da carne, mas do Espírito, que ilumina a consciência e convence do erro. Paulo descreve essa luta em Romanos 7, mostrando que o crente regenerado sente repulsa pelo mal que ainda habita nele e clama diariamente por libertação. Whitefield pregava que, enquanto um homem puder conviver tranquilamente com o pecado, é sinal de que seu coração ainda não foi alcançado pela graça. A mudança também se manifesta na direção da vida. O novo nascimento altera prioridades, reordena valores, muda a maneira de pensar sobre trabalho, família, recursos e tempo. Agora, tudo é visto à luz do senhorio de Cristo. Paulo disse, quer comais, que inspirou as Escrituras, agora habita no crente e abre seus olhos para entendê-las. Passagens que antes pareciam sem vida agora queimam no coração. É como os discípulos no caminho de Emaús, que disseram, porventura não nos ardia o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras. Lucas 24:32. Whitefield, conhecido por citar a Bíblia de cor, ensinava que essa fome pela palavra era a prova de que o Espírito estava operando. Essa transformação também atinge a forma como tratamos outras pessoas, especialmente os irmãos na fé. Jesus declarou que o amor mútuo seria a marca dos seus discípulos, João 13:35. O regenerado não ama apenas os que lhe agradam ou pensam igual, ama porque reconhece no outro a imagem de Deus e, no caso dos crentes, o mesmo Espírito que nele habita. Esse amor se expressa em serviço, perdão e encorajamento. Whitefield via, nos avivamentos, pessoas de origens e classes diferentes abraçando-se como família, porque Cristo havia derrubado os muros que antes as separavam. Por último, nesta primeira metade da análise, é preciso falar da perseverança. O novo nascimento não garante ausência de dificuldades, mas assegura que o crente não caminhará sozinho, mesmo diante de provações severas. Ele mantém os olhos em Cristo. Essa perseverança não é a obstinação humana, mas obra do Deus que há de completar até o dia de Cristo Jesus, Filipenses 1:6, aquilo que começou. Whitefield via essa resistência como sinal de autenticidade, a fé que sobrevive ao vento contrário é a fé plantada por Deus. Essas marcas, amor por Deus, ódio pelo pecado, mudança de vida, fome pela palavra, amor fraternal e perseverança, não surgem de um código moral, mas da vida de Cristo implantada pelo Espírito. Elas não crescem todas de uma vez nem na mesma intensidade, mas sempre aparecem onde há regeneração. São como sinais vitais de uma nova criatura, se não existem, é porque não há vida. E, no entanto, o quadro ainda não está completo. Há outros aspectos da vida regenerada que precisam ser explorados, mostrando como essa transformação molda a relação do crente com o mundo, com seus bens, com sua missão e com sua esperança eterna. É para esses pontos que avançaremos na segunda metade desta sessão. A regeneração não apenas altera a vida interior, ela reorganiza toda a forma de se relacionar com o mundo. Um dos sinais mais profundos dessa mudança é o desapego aos bens e às honras temporais. Antes, o valor pessoal era medido pelo acúmulo de posses ou pela aprovação dos outros. Agora, o regenerado entende as palavras de Jesus em Mateus 6:19-21, não ajuntar tesouros na terra, mas no céu, pois onde está o tesouro, aí estará também o coração. Essa nova perspectiva liberta o crente da escravidão do materialismo e o torna capaz de usar seus recursos como instrumento de serviço e adoração. Whitefield, pregando para ricos e pobres.
Insistia que a regeneração se evidenciava na maneira como as pessoas lidavam com seus bens. Conheceu comerciantes que, após a conversão, passaram a tratar com justiça e generosidade seus clientes. Camponeses que dividiam sua colheita com famílias necessitadas, e nobres que usavam sua influência para defender os oprimidos. Esse desapego não era pobreza voluntária imposta, mas fruto de um coração que sabia que sua verdadeira riqueza estava em Cristo. Ligada a isso está a busca pela santificação. O regenerado entende que foi separado para Deus e chamado a refletir seu caráter. Hebreus 12:14 declara que sem santificação ninguém verá o Senhor. Esse chamado não é para o moralismo frio, mas para um processo vivo de transformação, onde a cada dia o Espírito molda pensamentos, palavras e ações segundo a imagem de Cristo. Wittefield chamava a santificação de o respirar da nova criatura, tão natural e constante quanto a respiração física. Outro aspecto é o discernimento espiritual. Ao nascer de novo, o crente recebe sensibilidade para distinguir a verdade do erro, o evangelho genuíno das falsificações. Paulo alertou em Efésios 4:14 contra ser levado por todo o vento de doutrina. Na prática, Wittefield denunciava pregadores que trocavam a mensagem da cruz por discursos que agradavam aos ouvidos, lembrando que o verdadeiro evangelho muitas vezes fere antes de curar. A vida de oração também é transformada. Não se trata mais de um exercício mecânico, mas de um diálogo vivo com o Pai. O regenerado ora com confiança, sabendo que Deus ouve e responde segundo sua vontade. Essa oração se mistura ao cotidiano, ao acordar, ao trabalhar, ao enfrentar desafios, ao celebrar vitórias. Wittefield, que passava horas em oração antes de pregar, ensinava que a oração é a respiração da alma regenerada. Sem ela, a vida espiritual enfraquece. Essa comunhão constante com Deus gera frutos que impactam outros. Jesus disse que o Pai é glorificado quando damos muito fruto, João 15:8. Esses frutos se expressam em atos concretos: reconciliação de relacionamentos, perdão de ofensas antigas, serviço sacrificial aos necessitados, coragem para proclamar o Evangelho. Wittefield via, em seus encontros ao ar livre. E tudo isso é sustentado por uma esperança viva na eternidade. O regenerado sabe que sua pátria não está aqui. Vive com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Essa esperança molda decisões, fortalece nos dias maus e impede que o presente dite o rumo final. 1 Pedro 1:3 descreve essa esperança como resultado da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso o torna menos ansioso por aplausos terrenos e mais disposto a suportar rejeição ou sacrifício pelo Evangelho. Ele entende que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Romanos 8:18. Assim, a regeneração se manifesta de maneira ampla: desapego dos bens, santificação crescente, discernimento apurado, vida de oração profunda, frutos que edificam outros e esperança inabalável no porvir. Esses elementos, combinados, formam um testemunho poderoso de que Deus realmente mudou aquele coração. Wittefield dizia que o mundo não precisa de mais cristãos nominais, precisa de homens e mulheres transformados pelo Espírito, cuja vida seja um sermão vivo. E é exatamente isso que o novo nascimento produz, não apenas palavras, mas vida nova em todas as dimensões. Compreender essas marcas nos leva a uma pergunta inevitável: o que acontece quando elas estão ausentes? Se o novo nascimento é a única entrada no reino de Deus, qual é o destino daqueles que o rejeitam ou o substituem por uma religiosidade vazia? Essas não são questões teóricas, são questões de vida ou morte. E é para essa advertência solene que nos voltamos agora. Negligenciar o novo nascimento não é apenas um equívoco teológico. É um desastre espiritual com implicações que atravessam a eternidade. Jesus não apresentou o nascer de novo como um conselho opcional para cristãos mais devotos, mas como a condição indispensável para entrar no reino de Deus. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Essa sentença é definitiva. Sem regeneração, não há salvação.
A primeira consequência é viver iludido pela religiosidade. É possível participar de cultos, conhecer hinos de cor, servir em ministérios e ainda assim permanecer espiritualmente morto. Em Mateus 7, 21-23, Jesus descreve pessoas que, no dia do juízo, apresentarão uma lista de obras religiosas, profecias, milagres. Apenas repetição de práticas exteriores. É a condição da igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, 15 e 16, nem fria nem quente, mas morna, e por isso prestes a ser vomitada da boca de Cristo. Essa mornidão se manifesta na indiferença ao pecado, na falta de paixão por Deus e na ausência de frutos espirituais. É um estado de anestesia da alma, no qual a pessoa acha que está segura, mas, na realidade, está distante do Senhor. A falta de regeneração também torna o coração vulnerável ao falso evangelho. Paulo advertiu em 2 Timóteo 4. Não que o confronte. Wittefield via isso em seu tempo. Multidões buscavam pregações suaves, que confirmassem seu estilo de vida, em vez da verdade que chama ao arrependimento. A consequência seguinte é a perda de impacto da igreja. Quando muitos de seus membros vivem sem o novo nascimento, a comunidade perde sua identidade e sua força. Jesus disse que o sal que perde o sabor não serve para nada, Mateus 5:13. Uma igreja composta por crentes nominais pode ter boa música, pregações eloquentes e eventos lotados. Mas não transforma vidas nem confronta o pecado. Torna-se semelhante ao mundo que deveria impactar. A mais séria das consequências é a separação eterna de Deus. João 3:18 declara que quem não crê já está condenado, e João 3:36 afirma que a ira de Deus permanece sobre ele. O novo nascimento é a obra pela qual Deus nos transfere do reino das trevas para o reino do seu Filho. Colossenses 1:13. Rejeitá-lo é permanecer voluntariamente no caminho da perdição. Wittefield pregava sobre o céu e o inferno com igual clareza, lembrando que a eternidade é inescapável e que não haverá segunda chance depois da morte. As Escrituras trazem exemplos sérios. Saul, rei de Israel, começou com unção, mas desobedeceu a Deus e perdeu o trono. 1 Samuel 15. Os fariseus eram mestres da lei, mas Jesus os chamou de sepulcros caiados. Mateus 23:27. Belos por fora e podres por dentro. Ananias e Safira tentaram aparentar uma devoção que não possuíam e morreram de forma súbita. Atos 5. Esses casos mostram que posição e aparência não substituem um coração transformado. Há ainda uma consequência interna imediata, a inquietação da consciência. Incapaz de se aquietar. Essa falta de paz é sinal de que a alma ainda não encontrou descanso em Cristo. Uma das tragédias mais sutis é desperdiçar repetidas oportunidades de responder ao Evangelho. Cada rejeição endurece o coração, tornando mais difícil se render no futuro. Hebreus 3:15 adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Wittefield insistia para que seus ouvintes não adiassem a decisão, lembrando que ninguém tem a garantia do amanhã. Todas essas consequências formam um quadro grave. Elas não são apresentadas para produzir medo estéril, mas para despertar a consciência. O diagnóstico é duro, mas o remédio está disponível, a porta da graça continua aberta. Jesus ainda convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Mas é preciso responder agora, enquanto a voz de Deus chama. E se o perigo de viver sem o novo nascimento é tão grande, a bênção de recebê-lo é infinitamente maior. É para esse convite, a resposta que cada um precisa dar, que nos voltaremos a seguir. Com a urgência e a esperança que vem do próprio Evangelho. O Evangelho não é uma ideia para ser discutida ou uma tradição para ser preservada, é um chamado vivo, urgente, pessoal. Jesus não veio ao mundo para oferecer inspiração passageira, mas para salvar pecadores e transformar completamente aqueles que creem nele. E a primeira porta dessa salvação é um novo nascimento. Responder a este chamado começa com reconhecer a necessidade. Assim como Nicodemos, muitos acumulam anos de vida religiosa, conhecimento bíblico e serviço à igreja. No entanto,
Diante das palavras de Cristo, importa-vos nascer de novo, toda essa bagagem se revela insuficiente. A regeneração não é um complemento para melhorar uma vida já boa. É um milagre de dar vida a quem está morto em delitos e pecados, Efésios 2:1. Sem ela, não há entrada no reino de Deus. O primeiro passo dessa resposta é o arrependimento genuíno. Arrepender-se é mais do que sentir remorso, é reconhecer a gravidade do pecado, odiá-lo e abandoná-lo. É virar as costas para o caminho antigo e se voltar para Deus. João Batista pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, Mateus 3:2, e Wittefield ecoava o mesmo clamor. Ele sabia que não existe conversão verdadeira sem arrependimento profundo. Esse arrependimento está ligado à fé viva em Jesus Cristo. Crer não é apenas aceitar fatos sobre ele, mas confiar inteiramente em sua obra redentora. É reconhecer que sua morte na cruz foi o pagamento completo pelos nossos pecados e que sua ressurreição garante nossa vida eterna. Romanos 10:9 resume: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A fé que salva envolve entrega. Seguir a Cristo significa renunciar ao direito de dirigir a própria vida e colocá-la sob o senhorio dele. Jesus disse em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não é um chamado ao conforto, mas a um discipulado custoso, que exige negar o ego, enfrentar oposição e perseverar até o fim. Essa entrega não acontece no vácuo. Ela é fruto da obra do Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado, abre os olhos para a beleza de Cristo e capacita a confiar. Nossa responsabilidade é não endurecer o coração, mas responder com obediência e fé. Wittefield advertia que adiar essa decisão é brincar com a própria alma, pois ninguém sabe quanto tempo tem antes que a eternidade se feche diante de si. Quando alguém nasce de novo, os frutos começam a aparecer. Há alegria em buscar a presença de Deus, desejo de conhecer e obedecer a sua palavra. Amor pelos irmãos e um novo relacionamento com o pecado, ele já não é tolerado, mas combatido. Há também uma nova esperança, que olha para além das circunstâncias e se firma nas promessas eternas. Hoje é o dia de responder. Hebreus 3:15 diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O amanhã é incerto, a eternidade é inevitável. Não espere sentir-se pronto ou o melhor para vir a Cristo. Venha como está, pois Ele mesmo é quem transforma. Se você nunca nasceu de novo, clame agora, confesse seus pecados. Arrependa-se e coloque sua fé em Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele prometeu, o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora, João 6:37. E se você já experimentou essa regeneração? Renove hoje o seu compromisso. Rejeite a religiosidade vazia, viva de modo digno do Evangelho e compartilhe essa mensagem com outros. O convite está feito. Não é minha voz que você deve ouvir, mas a voz do próprio Cristo, chamando-o para a vida. Responder a Ele é a decisão mais importante e urgente que você tomará. E é essa resposta que definirá seu destino eterno. Chegamos ao final desta mensagem, mas não ao fim do chamado que ela carrega. Desde o início, vimos que o novo nascimento não é um acréscimo opcional à vida cristã, mas a própria porta de entrada para o reino de Deus. Jesus não deixou margem para interpretação quando disse a Nicodemos, importa-vos nascer de novo, João 3:7. Essa exigência atravessa os séculos e alcança cada um de nós hoje. Ao longo desta caminhada, reconhecemos a diferença entre religiosidade e regeneração. A primeira pode encher templos, manter tradições e até inspirar boas obras, mas não transforma o coração. A segunda muda a raiz da vida, substituindo o coração de pedra por um de carne, sensível à voz de Deus. Vimos que, sem essa obra, permanecemos mortos espiritualmente, vulneráveis ao falso evangelho, estagnados na fé e, finalmente, separados de Deus por toda a eternidade. Também contemplamos a beleza do que acontece quando Deus opera a regeneração. O amor por Ele cresce,
O ódio pelo pecado se aprofunda, a vida é redirecionada para a sua glória. E uma esperança viva nos sustenta. Essa transformação não é resultado de força de vontade humana, mas do poder soberano do Espírito Santo aplicando a obra redentora de Cristo a cada coração que crê. George Whitefield pregava com lágrimas nos olhos porque sabia que a eternidade estava em jogo. Ele não se contentava em ver multidões reunidas, queria ver pecadores reconciliados com Deus. Seu clamor ecoa até hoje: vocês precisam nascer de novo. Essa não era uma mensagem apenas para bêbados nas ruas ou ladrões condenados, mas para homens e mulheres respeitáveis, líderes religiosos, frequentadores fiéis de cultos, para todos. Agora, a decisão está diante de você. Talvez esta seja a primeira vez que ouço o chamado de Cristo de forma tão clara. Ou talvez já o tenha ouvido muitas vezes, mas sempre adiou a resposta. Seja qual for o caso, não ignore a urgência. O amanhã não está garantido. Hebreus 9:27 lembra. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo. Se o Espírito Santo revelou ao seu coração que você ainda não nasceu de novo, busque a Deus agora mesmo. Frutífero e fiel, tornando-se um instrumento para que outros também conheçam essa graça. Este é um apelo não apenas para uma decisão momentânea, mas para uma vida inteira de obediência e amor. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir. Ore para que Deus abra portas e corações. E mantenha-se vigilante. Pois o mesmo Jesus que ordenou nascer de novo voltará para buscar os que são seus. Que esta palavra não seja apenas ouvida, mas praticada. Que você possa dizer com certeza: eu nasci de novo. Não por obras minhas, mas pela graça de Deus. E que sua vida, dia após dia, seja prova viva desse milagre. Amém.